Reuniões acontecem nos bastidores do Internacional depois do momento de instabilidade, a eliminação no Campeonato Gaúcho e os 2 empates dentro da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Cobrança das torcidas organizadas do Internacional. Uma reunião com o técnico Eduardo Cudê. Existe risco de demissão? Nesse vídeo, eu trago detalhes e bastidores do momento de crise no Internacional, as conversas que vêm acontecendo nos corredores do estádio Beira-Rio e, afinal, existe risco de demissão para o técnico Eduardo Cudê? Eu te trago todos os detalhes depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai trazer mais detalhes sobre a crise no Internacional, criada por ele mesmo. Reuniões com organizadas, conversa com o técnico Eduardo Cudê, existe risco de demissão? Os jogadores não gostaram de uma atitude da direção. A gente vai falar muito sobre isso. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui. Já passamos dos 58 mil inscritos aqui no canal Lucas Dias Repórter, então deixa a força do teu like, da inscrição e ativa o sininho das notificações por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS no primeiro depósito para tu ganhar uma bonificação de 20% e sair brincando lá na KTO, tá certo? KTO.com, onde a diversão acontece. Rapaziada, o Internacional vive um momento de crise, de tensão. 4 empates consecutivos. E aí a gente pensa, pô, são 4 empates somente, Lucas. É uma derrota na temporada. Nos últimos 20 jogos, contabilizando o que aconteceu na reta final do Campeonato Brasileiro passado, são 2 derrotas em 20, um pouco mais de 20 partidas. Uma derrota por 3-0 contra o Palmeiras e um jogo lá em Barueri que o Inter não queria nada com nada, e esse jogo de agora contra o Guarani de Bagé no Campeonato Gaúcho. Mas tem nesses últimos 4 empates, uma eliminação nos pênaltis contra o Juventude, naquele contexto, dentro do Beira-Rio lotado, com o apoio do torcedor, e agora 2 empates em 2 jogos dentro da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A gente vivenciou ontem à noite no estádio Beira-Rio um clima tenso, um clima muito tenso que ali na coletiva do Cudê dava pra ver, por exemplo, que talvez o cara mais tranquilo era o próprio técnico Eduardo Cudê, porque o departamento de futebol estava na coletiva irritado, incomodado, até com perguntas dos repórteres. Por exemplo, na pergunta do Jairo Vinck, que ele fala de bagunça tática e questionando o Cudê se era verdade a informação que foi trazida pelo João Batista Filho de que ele teria se descontrolado dentro do vestiário depois do empate em 0-0 contra o Real Tomayapo no Beira-Rio, o presidente Barcelos deixou a sala de coletivas, antes mesmo da coletiva do Cudê ser finalizada, terminar. O presidente saiu esbravejando, falando mas que barbaridade, enfim. E depois, tudo que aconteceu, a reunião do departamento de futebol com as torcidas organizadas, que eu repercuti no vídeo de ontem à noite, que eu trouxe bastidores do que o Cudê falou, do que aconteceu dentro do estádio Beira-Rio, mas de fato foi um clima tenso, pesado, depois desse empate contra o Real Tomayapo, que todos ficaram descontentes. Por exemplo, eu fiz o jogo pela Rádio Bandeirantes e desci para apresentar o pós-jogo, prorrogação da Rádio Bandeirantes. Eu desci antes da bola terminar de rolar. E o presidente Alessandro Barcelos, também antes da bola parar de rolar no Beira-Rio, passou por mim na zona mista, esbravejando, cabisbaixo, fazendo sinal de negativo com a cabeça. Então todos estavam incomodados com o que foi apresentado em campo e principalmente com o fato do Inter não ter vencido a partida. A gente precisa entender que era um clima tenso de todos. Todos ontem, depois da partida no estádio Beira-Rio. Bom, a partir disso, hoje tem reapresentação à tarde no CT Parque Gigante, 4h30. O aquecimento será aberto para a imprensa. E aí a informação, deve haver entre hoje e amanhã, não se sabe ainda se vai ser um treinamento de hoje ou de amanhã, mas isso está organizado e ainda não teve nenhuma mudança nesse panorama, de que tenha uma conversa entre lideranças da Guarda Popular, a principal organizada. O pessoal não gosta de ser chamado de organizada, barra brava, enfim, como queiram chamar e denominar. Lideranças da Guarda Popular pediram e conversaram e acordaram com a direção do Internacional uma conversa com o técnico Eduardo Cudê.
E foi pedido pelo pessoal da Guarda Popular para jogadores estarem nessa conversa. Se não o grupo todo, lideranças do elenco, enfim, Alan Patrick, Rocher, Mercado, aí vai depender de quem vai estar presente dentro dessa conversa. Porém, isso ainda não está certo. Isso foi combinado, mas a gente sabe como são as coisas no Inter. Pode ser que mude. O pessoal do Revista Colorada trouxe uma informação bem importante e impactante hoje pela manhã, de que os jogadores do Internacional não teriam gostado dessa possibilidade e também do fato da direção do Departamento de Futebol do Inter ter recebido lideranças de organizadas ontem do Beira-Rio para conversar sobre esse momento do Internacional. É importante a gente lembrar que o Kudê passou por isso no Atlético Mineiro. O Kudê até lembra na coletiva ontem que ele é campeão mineiro lá no Atlético Mineiro, e mesmo assim a pressão não terminou para ele lá em Minas. E teve uma conversa, um bolo de torcedores organizados do Atlético Mineiro com o técnico Eduardo Kudê. O Kudê se queixou disso, inclusive, quando ele chegou aqui em Porto Alegre. A gente sabe que isso incomodou o Kudê na época também pelas informações que vêm de Belo Horizonte. E é possível que isso se repita. Conversa de organizadas com o técnico do Internacional, Eduardo Kudê. E a informação do pessoal da Revista Colorada é que os atletas não teriam gostado dessa possibilidade, principalmente por questões de segurança. A gente sabe que ontem os jogadores demoraram um tempo a mais para saírem do vestiário, também porque os torcedores estavam lá no edifício garagem, no estacionamento do Beira-Rio, aguardando os jogadores para fazerem também algumas cobranças. Foram contidos pela segurança do Internacional, mas isso de fato incomodou. É um clima tenso, de crise e com muitas possibilidades que podem acontecer. Também, por exemplo, a partir da informação do JB ontem de que o Kudê teria quebrado tudo no vestiário. Não no sentido literal, de ter entrado chutando a porta, irritado, cobrando, e que ele teria deixado entender, algo que o Kudê já fez na carreira aqui no Internacional e também no Atlético Mineiro no futebol brasileiro, de que se o problema sou eu saio. O Kudê já fez isso outras vezes. E na informação do JB isso teria acontecido ontem à noite também no vestiário do Internacional. Eu conversei com algumas pessoas do clube, tá? Sobre essa situação. E se havia qualquer tipo de instabilidade em cima do trabalho do Kudê. E essas pessoas do Inter me disseram que não, tá? Que não tem qualquer tipo de risco de demissão do técnico do Internacional neste momento, que com a direção ele ainda está prestigiado e por isso poderia ter preocupado essa questão do Kudê estar irritado, ter se incomodado, como aconteceu ontem à noite, depois do empate em 0-0 contra o Real Tomayapo. E conversando com essas pessoas do Internacional, a gente também ouviu que o ambiente está pressionado pelo ano de seca de títulos, pelos anos de seca de títulos, que não é um fardo que esse grupo carrega. Esse grupo tem uma eliminação agora contra o Juventude que é vexatória, nada paga isso. Mas o entendimento do Internacional é que esse momento de crise e instabilidade, lembrando, uma derrota no ano contra o Guarani de Bagé no Gauchão, vem por conta de tudo que vem acontecendo no Internacional nos últimos anos. E aí até sobre essa questão de demissão do Kudê, eu ouvi de uma pessoa. Se for cair nesse papo de que tem que demitir, trocar o grupo, tá acontecendo já em todos os últimos anos. Isso está acontecendo há 13 anos desde que o Inter não ganha um título de expressão, que foi a Recopa Libertadores da América, a Recopa Sul-Americana, perdão, lá em 2011. Então não adianta trocar o Kudê agora, mudar o grupo e achar que tá tudo errado, sendo que ontem todo mundo achava que tava tudo certo. E isso também tá incomodando a direção, os jogadores e o Kudê. Tava todo mundo falando que o Inter tava muito bem, que era o melhor time do Brasil e que agora ninguém mais presta. Isso também tem incomodado o pessoal. Mas é um pouco do clima e do ambiente de tensão que o Internacional vive nesse momento. Deixa aqui nos comentários a tua opinião, que eu tô interagindo com vocês, e não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.